Olá, sejam todos bem-vindos ao podcast Sextou com Terapia, o podcast da família brasileira. Para você que não me conhece, eu sou o Dr. Alexandre Ximenes e ajudo pessoas a vencerem transtorno de ansiedade, de humor, mas, acima de tudo, sou gente como você e aqui nós estamos para bater um papo sobre terapia, desmistificar esse assunto que às vezes é tão complexo para algumas pessoas. Hoje estou com uma super convidada, uma super terapeuta, a psicanalista, doutora, psicanalista, terapeuta integrativa, hipnoterapeuta Patrícia Rosário. Seja mais que bem-vinda, Patrícia, fica à vontade. O podcast é teu. Isso aí. Por favor, se apresente para o público, fale um pouquinho sobre aquilo que você faz, fica à vontade. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Patrícia. Como o Dr. Alexandre falou, eu sou psicanalista clínica e trabalho com diversas ferramentas. Na verdade, todos nós, terapeutas, Sim, claro, né, a gente vai buscar sempre as melhores ferramentas para atender a demanda daquela pessoa que procura a gente. Então, na verdade, eu sou muito grata por estar aqui hoje, compartilhando esse momento com vocês, aqui no meio dessas duas feras, né, falando sobre um assunto de extrema relevância, que é... Vamos falar sobre? A saúde mental, a autoestima, autoestima, né? É importantíssimo. E principalmente Sextou com Terapia. Inicio até uma campanha agora pra gente fazer Sextou com Terapia, Sabadou com Terapia, Domingou com Terapia. Segundou com terapia. Pra segunda ser de primeira, né? Muito. Oh. Gostei, hein? Ah. Gostei. E hoje nós vamos falar sobre autoestima, baixa autoestima, como vencer isso, as causas, origens. Então a doutora Patrícia vai trazer o assunto, nós iremos bater um papo. E João, seja mais que bem-vindo, João já é de casa, mas por favor, se apresente para de repente alguém não te conhece aí. Eu sou o João, bom dia, né? Logo pro dia inteiro. João Teste. João Teste, exatamente. E aí a gente tá aqui para ajudar o máximo de pessoas possível. Eu sou monitor do Alex e a gente tá junto aí nessa batalha. Para ajudar pessoas, né? Exatamente. Sempre, né, João? Então, Sempre. para te ajudar e sem mais delongas, vou passar para a Patrícia para a gente conversar. Muito obrigado pelo convite. A gente sabe que quem trabalha com clínica, eu trabalho. É muito complicado a gente se dispor a gravar e você está disponibilizando o teu tempo para estar com a gente. Mas sem mais delongas aqui, como que se a gente pudesse definir? Porque a autoestima é muito falado, mas as pessoas complicam um pouco, Patrícia. Muito falado, acho pouco entendido. E se você pudesse, por exemplo, definir o que é autoestima com as suas palavras, como você poderia... Ou se você quiser falar algo antes, fica à vontade. Pois é, a autoestima é quase um clichê, né? A gente ouve falar o tempo todo. Mas, de fato, será que a gente já parou para compreender o que é o conceito da autoestima? O quanto a autoestima vai impactar na nossa vida, nos nossos comportamentos, nas nossas relações, né? A gente acaba ficando ali autoestima para lá, autoestima para cá, mas a autoestima é um assunto muito importante, é um assunto que nunca vai sair de moda, porque ele é a base. Parece que... Sabe aqueles fluxogramas que todas as setas convergem para a autoestima? Não, perfeito. Parece que tudo cai ali, né? Tudo cai na autoestima. E a gente vai vendo isso no dia a dia no consultório. Um transtorno, o quanto as coisas afetam a autoestima e o quanto a autoestima também afeta o externo. Perfeito, sensacional, né? Porque é impressionante como cai, né? Se você tratar de ansiedade, sempre vai cair alguma coisa sobre autoestima. Muito bom, essa como base introdutória, importantíssimo, né? E Acho que a gente devia até escrever um livro sobre autoestima. Hein? Também, hashtag fica a dica. E nós, como clínicos, né? A gente vai para a clínica e sempre volta para ela, não tem como. Mas o que é essa tal dessa... É um hambúrguer? É uma pizza? Como que a gente define? O que é isso, autoestima? Como saber? Primeiro, acho que é importante a gente ter um conceito, né? O que você entende como autoestima? Pois é, a gente fala muito, vou chamar mas de Paty, se aprofunda pouco. Fica à vontade. Paty. O que é autoestima? Então, assim, para a gente falar numa linguagem bem popular mesmo, Perfeito. né? A autoestima é o conceito que a gente tem sobre si mesmo. É a percepção do nosso próprio valor. É aquela certeza interna, sabe? Por isso que quando eu falo que a gente vai trabalhar a autoestima, o maior pilar, na minha visão, é o fortalecimento dessa autoestima. Porque se a gente não tem essa certeza do nosso valor, a gente fica muito vulnerável ao valor que os outros nos dão. Perfeito, sensacional. Né? Então, o que acontece? Se a gente não tem essa base ali firme, se a gente está num grupo, a pessoa está num grupo,
Por exemplo, a gente aqui, nossa, tá fluindo, o papo tá legal, tá descontraído, o pessoal bacana, e a gente se sente bem. Se essa pessoa não tem essa autoestima bem definida e ela estiver num grupo onde ela é criticada, onde tem hostilidade, como que ela vai sentir? E a gente acaba ficando vulnerável, né? Então, essa certeza é fundamental. Porque a autoestima vai muito além de se achar feio, se achar bonito. A autoestima vai impactar nas nossas relações, vai impactar na nossa vida profissional, nas nossas realizações pessoais, nas nossas emoções, nos nossos sentimentos, nas nossas habilidades. Sensacional. Né? Achei espetacular isso que você trouxe, Paty, porque você trouxe algo que muito me agrada. Você falou mais ou menos assim, eu preciso saber quem eu sou. E normalmente na clínica, quando eu pergunto para a pessoa assim, quem é você? Ou ela se esquiva, ou ela não quer falar. Eu tenho muita dificuldade de falar sobre mim. Naquela crença de identidade, que ela não sabe. Ou ela fala o que ela faz. Eu sou doutor, exato. Eu sou policial, eu sou... ela fala aquilo que ela faz. E essa crise da identidade, ela gera uma ausência de autoestima. Porque se eu não sei quem eu sou, por exemplo, eu sei quem eu sou, sei quem é um Alex, fora do profissional. A pessoa pode falar o que for lá. Eu sei que eu não sou aquilo. Interessantíssimo isso que você falou, porque antigamente as cidades tinham muros para se defender dos inimigos. Uma pessoa que não tem um muro emocional, tudo que fala para ela, ela vai receber como verdade e aquilo vai acabar com a autoestima dela, ela vai ficar triste, frustrada. E quando eu pergunto, é impressionante, Paty, quem é você? Assim, quase 80%, nos 80% dos casos, o doutor, posso escrever e trazer semana que vem? É impressionante. Isso é o quê? Isso que você falou, a autoestima é muito mais profunda, tem uma raiz muito mais profunda do que a palavra autoestima. E eu reitero isso, 90% das pessoas que chegam no meu consultório, elas não sabem responder essa pergunta, quem é você? E aí a gente complementa ainda com como eu me vejo. Perfeito, como eu me vejo. Legal. Sensacional, né? Como eu me vejo, né? Porque essa forma de como eu me vejo vai impactar naquilo que eu acho que eu mereço. E aí a gente vai puxando, olha como as coisas vão puxando, a gente fala muito, crença de merecimento, mas por quê? Se você não sabe o seu valor, você fica à mercê do valor do outro. E aí entra aquela frasezinha, né? A vida te trata como você se trata. Não, peraí, repete essa aí, que essa aí é boa. Volta, fala essa frase sensacional, pode falar. A vida te trata como você se trata. Então quer dizer que se a pessoa está se sentindo muito maltratada, muito desvalorizada, talvez é ela mesma se maltratando. Que sensacional, forte essa frase, hein? Impactante. Pegou aí, anotou? Já pode curtir, comentar e compartilhar. Só aqui já deu um conteúdo sensacional, capaz de estar trazendo. João, como você vê isso aí, cara? O pessoal tá com... A tua autoestima tá em dia? Conta pra gente. A autoestima tá legal pra caramba. Tá bacana? Sei dizer quem eu sou. É mesmo? Além do profissional. Isso é excelente. Não, realmente, essa é uma pergunta um tanto interessante. Eu tava parando pra pensar, né? Se você fizer essa pergunta para a maioria das pessoas que estão ao seu redor, seus amigos, né, e talvez até seus parentes, eles nem saibam responder direito, assim, com precisão, ou fica aquela coisa muito nebulosa, né? E realmente é uma crise social que as pessoas vivem hoje no nosso dia a dia. Achei bem interessante isso daí. É uma crise de identidade, né? E aqui é interessante, Paty, porque a gente tem alguns Ds, né? Tem um desvalor, que a pessoa ela não consegue se valorizar, é uma desvalorização. O desvalor tem um desamor e tem um desamparo. Pois é. Porque nesses 3 Ds aí, a gente nos remete a um negócio ainda mais profundo, cara. Porque uma das causas da baixa autoestima, não é somente essa, é a falta de organização. Porque se eu não tenho organização, eu não vou completar nada no meu dia. Então, logo eu não vou ter aquele momento, por exemplo, eu não vou conseguir emagrecer porque eu não vou na academia. Eu não faço uma dieta porque eu não tenho organização. Eu não consigo vir aqui no podcast. Quando a gente acabar de gravar, a gente vai ter aquela sensação de dever cumprido. Então,
querendo ou não, a nossa autoestima vai lá em cima. Então, uma das causas é essa falta de gestão também. Então, é muito interessante. O assunto é muito profundo pra gente. E vai na identidade de novo, né? Porque quem eu sou? Peraí, se eu sei quem eu sei o meu valor, eu me amo, porque mais pra frente a Paty vai falar. Eu também, claro, que eu vou ter o meu... Eu não preciso me sentir desamparado o tempo inteiro. Porque eu amo a minha presença. O Pascoal, um grande filósofo, ele fala algo interessante. Nós perdemos a autonomia de ficar na nossa presença. Hoje em dia, ficar você sozinho parece que o mundo vai acabar. Você não pode ler um livro sozinho, parar e... Claro, cada um tem um perfil, não estou falando disso. Tem gente que... E é bom estar com pessoas. Mas como isso é interessante, né? E aí a gente vai falando da solitude e solidão, da solitude, né? Da solidão. A doutora pode falar até, fica à vontade, né? Que é bem diferente, né? Eu ia falar isso agora. Tem muita gente que confunde os dois conceitos, né? Sim, sim. Quer falar, Paty? Pode falar. Não, pode falar. Eu queria falar do desamor. Pode falar, pode ficar à vontade. Porque você falou, né? O desvalor, o desamparo e o desamor. E aí, se eu não me amo, como que eu vou amar o outro? Perfeito, essa dor que eu tenho, né? Pode falar. As pessoas chegam com as demandas, chegam no consultório, ou começam... Em qualquer conversa, você começa... É sempre o outro. É o outro que fez isso comigo. E a gente não olha pra gente. Então, se eu não me amo, se eu não me valorizo, se eu não me amo, como que eu vou amar alguém? É de dentro para fora, tudo volta pra gente. Por isso que eu falo que tudo converge para a autoestima, né? E aí a gente olha para a vida, a gente não enxerga a vida como a vida é. A gente enxerga a vida como a gente é, como nós somos, porque cada um vai olhar para a vida através da sua lente, através das suas experiências, né? Da sua cultura. Mas tem uma coisa boa, sabia? Com relação à autoestima, a autoestima pode ser melhorada durante toda a vida. Pode aumentar, a pessoa... Pode ser trabalhada e deve todos os dias. Tem conserto, então? Pode estar aqui, então, dando informação. Então, pode ser trabalhado. Todos os dias a gente pode trabalhar isso. Exatamente. Isso é importantíssimo. Você deve atender bastante mulheres e pessoas com essa baixa autoestima, com toda certeza, né? Você, como clínica, psicanalista, eu imagino que todos os dias... aparece alguém na sua frente com essa autoestima baixa, com essa tristeza. E a pergunta é por que eu me permito, né, ser desvalorizado? Não estou sendo desvalorizado, desamparado. Por que eu permiti isso, né? A pergunta é por qual motivo eu estou permitindo. Será que lá no meu inconsciente ou subconsciente, eu não vou entrar nesse... Será que eu não estou gostando? Será que já não é um hábito, um vício? Então a gente vai falar um pouquinho mais para frente, quando a gente falar. Mas é interessante. E, João, como você vê isso na sociedade, no seu redor, nas pessoas, ao redor, no seu ciclo? Cara, pois é. As pessoas elas têm o ciclo de improdutividade, né? Não em termos de produção, mas em termos de inteligência emocional, ou seja, de se conhecer. A partir do momento que a pessoa não se conhece, não sabe como ele funciona, não sabe pilares basilares que estão presentes na sua vida, naturalmente fica difícil ele... entre aspas, né, governar a sua vida, né? Fica difícil ele ditar até onde ir, até onde não ir, aonde pisar, aonde não pisar. E aí a pessoa muitas vezes erra e não sabe nem aonde e vai acumulando as consequências desses erros, né? Tem certas atitudes ou determinadas atividades que vão ser muito benéficas para uma pessoa e não vão ser benéficas para outras por inúmeros motivos, né? Perfil comportamental, a gente pode botar aí linguagem de amor também no meio disso daí tudo. E pela pessoa não se conhecer, ter essa crise de identidade, sempre parece que vai estar... É como se fosse aquela bolha de sabão, né? Bonito por fora, mas vazio por dentro. Então a pessoa tem essa crise de identidade. Cara, perfeito isso. Resumindo, todos nós temos um lado luz e um lado sombra. Esse lado luz é tudo aquilo de bom, todas essas habilidades que você colocou, que a gente busca no autoconhecimento, que você vai potencializar, você vai jogar isso para cima. Mas todo mundo tem um lado que não é tão legal assim. Todo mundo tem um lado que Jung vai falar que é o lado sombra, né? É a gente ter a coragem de olhar para isso, de encarar esse monstrinho e falar assim, monstrinho, senta aqui, vamos tomar café comigo? O que você está querendo me dizer? Porque é a partir daí que a gente consegue transformar. Se eu não percebo o que eu estou fazendo, como que eu mudo? Tem uma frase que eu gosto muito. Quanto mais eu nego as minhas sombras, mais sombras eu tenho. É isso aí. Eu gosto muito dessa frase. Aí você citou um grande psicanalista, psicólogo, analítico, enfim. Eu amo, adoro também a
a literatura do Jung, e é muito interessante, porque isso que você falou é fantástico. Ó, na focalização que a gente faz, Paty, peraí, eu enxerguei minha sombra, peraí, algo em mim tem uma sombra. Peraí, vem cá, vamos conversar, vamos ver. E hoje as pessoas não querem isso. O que é inteligência emocional? Não é a arte de se conectar com você, com a Paty. Eu me conheço, eu tenho amor, autoestima, eu trabalho, vou me conectar com a Paty, com o João, com o Diego Alves Fotografia, me conecto com o ambiente e com as mudanças do mundo. E para que isso possa acontecer, eu preciso ter essa inteligência emocional. Para que isso possa acontecer, eu preciso trabalhar as minhas sombras. E se a autoestima estiver baixa, fica muito complicado. Porque tudo que fala, por exemplo, eu estou num caminho, vou traçar um planejamento. Eu posso ser o maior gestor de tempo. Qualquer palavra que for proferida vai me paralisar. Legal. Inclusive, por exemplo, as sombras, né? A gente fala de sombra, assim, parece até meio mitológico, né? Mas é basicamente todos aqueles problemas mal resolvidos que a pessoa tem em vida. Então, por exemplo, vou até jogar para a doutora para explicar um pouco mais sobre isso, sobre a questão das sombras. Porque ela caminha junto ao trauma, o trauma, as sombras é um tipo de trauma. Como é que a gente pode fazer essa diferenciação ou essa complementação? João, eu acho que sombra... pode falar. Sombra, todos nós temos. Só para esclarecer para a galera de casa. É o que eu falo quando a pessoa entra no consultório. Eu falo, gente, tem coisas que a gente não quer falar nem em voz alta, que é pra gente mesmo não se ouvir. Imagina você chegar diante de uma pessoa que você nunca viu na vida e trazer coisas profundas que você realmente não quer ver, não quer olhar, não quer mexer. Então, sabe casca de cebola? Quando a gente vai para terapia, não só a terapia, né? A pessoa pode fazer sozinha? Pode, mas é um pouquinho mais difícil. Então, quando você vai buscar esse autoconhecimento, você vai descortinando, vai soltando essa casca de cebola e você vai olhando para isso. Eu já tive paciente de falar bem assim, eu acho que eu vou parar a terapia porque eu tenho medo de descobrir que eu não sou tão legal assim. Porque é aquilo que eu falei lá atrás. A gente sempre chega, é o outro que fez, é o outro que me maltrata. E a gente não olha a nossa responsabilidade nisso. Uhum. Ou de estar permitindo, ou de não impor limites, ou inconscientemente também a gente se coloca em situações desafiadoras. Então é maravilhoso e tem que ter muita coragem para olhar para isso. Mas quando a gente enfrenta, é libertador. Porque senão a gente fica refém dessa sombra, dessa dificuldade, desse trauma. E aí é muito subjetivo. Cada vida é uma vida. Cada história é a história. Porque é a história da sua vida, é a história da minha vida, é a história da vida do Alex, é a história da vida do Diego. Né? Então, cada um internalizou as experiências de uma forma e vai reagir conforme isso que foi internalizado. Uhum. Então, não adianta a gente fingir que ela não existe. O Alex falou aqui na colocação dele. Eu preciso integrar essa sombra. Eu preciso olhar para esse monstrinho e falar assim, tá, vamos conversar aqui. Porque a gente consegue transpor e a gente não fica refém dele. Uhum. Não, legal porque, por exemplo, tem muitas pessoas que têm sombras, né, que são tão pilares ou tão pesadas assim que acaba guiando muitas atitudes da pessoa. E ela acaba achando que não, é que eu sou assim. E às vezes ela não é tão assim, né? Aquilo lá é, às vezes, algo bem mal resolvido que ela teve no passado e não tratou. Essa é a síndrome da Gabriela, né? A sombra, é claro, né? Que é já que você trouxe o assunto, né? A gente vai só de uma maneira bem prática, né? O trauma, ele é um forte impacto emocional que a pessoa sofreu. Não quer dizer que eu tive um trauma, que, por exemplo, eu tive um trauma e pode ser que duas crianças estão no carro e o pai bateu o carro na infância. Houve um trauma, um forte impacto emocional. Não, uma pode sofrer o processo de traumatização, que aí é a internalização desse trauma. Aí sim, é a traumatização, que é onde você vai sofrer ali aquele trauma e talvez mais para frente a pessoa vai ter uma fobia, não vai querer dirigir. Vou dar um exemplo meu. Eu tive um trauma. Quando peguei o carro, meu pai foi me ensinar a dirigir. Só para o pessoal entender com muita mais clareza. Fui, peguei o carro, comecei a dirigir, bati o cara, atravessou o sinal, eu estava devagar, bateu, deu PT no carro. O carro era meio que era do meu pai, não. Cara, na minha mente, eu novo, eu falei, nunca mais vou dirigir. Quer dizer, eu estava internalizando a traumatização, aquele processo
e traumatização de bloqueio emocional já estava entrando. Já estava começando. Meu pai, veaco, sempre foi líder e não sabia, nunca estudou psicologia, e meu tio observou. No outro dia, ele chegou e pegou a chave do carro. Você vai pegar o carro. Olha como é um pai observador. Você vai pegar o carro, você vai dar a volta no quarteirão, você vai parar na padaria, vai comprar pão e vai trazer. Não, eu falei, não quero pegar carro. Eu não estou perguntando. Você vai pegar o carro, você vai dar uma volta, você vai lá comprar um sorvete, um pão e vai voltar. Eu não entendi. Na sexta-feira eu fui, eu bati na quinta. No sábado, meu tio, reunião de família, minha mãe não vai dirigir. Aí meu tio falou assim, Márcia, só bate quem tem carro. Meu sobrinho, você vai lá na padaria, você vai dar a volta com o meu carro, você vai comprar o pão e vai voltar bem. Vai lá e volta. Aquilo eu não enxerguei, não entendi, mas aquilo dessensibilizou aquela memória, que ia ser uma memória traumática, ia virar um processo de traumatização, mas não virou. E futuramente, provavelmente, aquilo iria virar o quê? Uma fobia, eu não ia querer dirigir mais. E aquilo, é claro que ia ser algo consciente, mas tem muita coisa que é inconsciente. Um trauma, ele vai, numa linguagem psicanalítica, vai para o inconsciente e a pessoa começa a agir, João, de acordo com aquela ferida. A pessoa vem e fala alguma coisa e você responde. Por que eu respondo assim? Por que eu sou tão direto? Por que eu sou tão... Então, tem uma frase que eu gosto muito. Enquanto eu não curar os meus traumas, curar entre aspas, tá? Tratar as minhas feridas, eu vou sangrar em cima de quem merece e eu não vou entender, cara. Aí a pessoa fica pulando de relacionamento para relacionamento, não dá certo com ninguém. Por quê? Sempre tá brigando, ou com ciúme, ou com aquela dopamina aqui na aula, lá na mentoria eu expliquei. Eu não vou falar aqui hoje, só quem tá na minha mentoria. De paixão em paixão. Aquela de paixão em paixão, aquela dopamina. E o que acontece? Eu sangue em cima da Patrícia, porque eu não me dou bem, não consigo me entender com ela, não consigo ter uma inteligência de comunicação, porque eu não tratei aquela ferida. Aí tem pessoas que falam, não, vai ficar remoendo. Não é remoer o passado. O passado é ponto de referência e não de permanência. Por isso que a gente tem aquela descarga emocional, dessensibiliza a memória para prosseguir. Então, resumindo, eu preciso acessar. E todo mundo tem trauma, todo mundo tem sombra. Não adianta, quem mais nega, mais tem. É aquele cara, não, eu tô bem, né? Não tô bem? Você lembra, né? Então, é desse jeito. Então, eu tô explicando o que o João falou, para você entender, mas hoje é autoestima e a doutora vai falar agora. Eu tenho uma pergunta, Paty. Para jogar para você. Iremos voltar para a Paty agora, que o foco é ela hoje. Beleza, João? A gente é só um espelho. A gente só... Tem tanta coisa, gente. Uma coisa vai puxando a outra, tem né? jeito. Não tem como. O que acontece? Né? A gente falou de muita coisa aqui já. Pra você ver como que o assunto é profundo. Como que essa autoestima, Paty, ela é construída e quais são as raízes dela? Perfeito. Eu acho que vai complementar o que você acabou de explicar pra gente. Vamos lá. Um bebê na barriga da mãe. Esse bebê está ali recebendo influências. A gente está pensando nessa construção dessa autoestima, né? Então, vamos pegar lá do útero. Então, essa mãe, como foi a gravidez dessa mãe? Quais as emoções? Porque essa criança está sentindo. Essa criança foi desejada? Essa criança foi rejeitada? Essa criança veio por um acidente? Isso tudo vai gerando memórias, né? E aí, essa criança nasce, tem ali o primeiro núcleo, que é o núcleo familiar. Pai, mãe, cuidador, né, o tutor, quem está ali responsável por essa criança. E essa criança vai recebendo as influências, vai crescendo, depois começa o contato com a família num sentido mais amplo, né? Com os familiares, depois ela começa a ir para a escola. Então, ela vai passando por experiências. Quando a gente fala lá na psicanálise que a criança ela está formando ali a personalidade, formando o caráter até 7, 8, 10, alguns autores dizem até 12 anos, porque tudo ali está sendo impresso. Ela está recebendo isso de uma maneira mais aberta. Então, pensa no que essa criança está passando. Por exemplo, são coisas que hoje a gente tem mais consciência disso. A gente está mais atento enquanto pais. Mas pai, mãe, vó, tio, tenham muito cuidado com o que vocês falam para as crianças. Professor. Vamos chegar em todas essas questões. Por exemplo, a criança chega lá, os seus 8 anos de idade. Aqui, pai, tirei 8 na prova. Aí você está num dia que você está chateado, estressado. Aí você fala assim, você não fez mais sua obrigação, você só estuda.
Nossa, acabou com a... Cara, Arrebentou a... não é? Às vezes é emoção uma da coisa que a menina, gente né? fala sem pensar. Ah, isso vai ter impacto? Pode ter e Ou pode não ter, né? Perfeito. Depende. Vai, porém, depende de uma série de fatores. Mas o que isso pode causar lá na frente? O que esse pai ou essa mãe, essa pessoa que fala isso, está dizendo inconscientemente para aquela criança? Você não é bom o suficiente. E aí, lá na frente, quem chega no consultório? O adulto que começa as coisas e não termina. O adulto que se considera perfeccionista, que a gente sabe que é uma característica da autoestima rebaixada, porque para ele fazer ele precisa ser perfeito. É o adulto que a gente fala que tem, às vezes até tem aquela força iniciativa, mas não tem acabativa. Eu brinco assim, né? É muito bom de começar, mas não termina nada. Aquele que precisa ser validado, do tapinha nas costas, inseguro. Ou seja, a gente tem que estar atento com essas coisas, né? Ah, seu irmão é melhor que você é bagunceiro, você não faz nada direito. Então, são coisas que, essas afirmações, quando elas vêm de uma figura de autoridade, elas têm um impacto muito maior. Imagina se vou chegar para você e falar assim, ah, Alex, você é um fracassado. Você, tipo, tá. Agora, se o seu pai chega para você e fala assim, você é um fracasso, olha o peso que isso tem. Né? A chance de traumatizar a criança é muito grande, porque ela não tem filtro, né, Patrícia? Né, Paty? Ela não tem vamos falar, vamos pegar uma criança de 6 anos. Ela não tem um filtro completo de interpretação daquilo que está sendo falado. Um trauma pode ser algo tão simples e uma palavra tão forte. Então, né, como você falou, né, assim, sensacional isso que você trouxe. Ah, você é um fracasso, você não fez mais que sua obrigação. Eu gostei muito, porque normalmente a pessoa com perfil perfeccionista, que é aquela pessoa que ela começa, mas não termina, como você falou, normalmente ela ouviu essas palavras ou era muito exigida na infância, né? Uhum. É muito interessante. Então, pode prosseguir, né? Que tá maravilhoso. É a pessoa boazinha, que não dá trabalho, mas que depois não se posiciona. Então, assim, se isso vai acontecendo repetidas vezes por figuras de autoridade, isso pode sim ter um impacto muito grande na vida desse adulto. E aí, quando essa pessoa chega no consultório, a gente vê que 90% dos casos, que são as mesmas 90% das pessoas que não sabem dizer quem são, a gente vai descobrir que a causa tá lá na primeira infância. Aí vem aquele monte de meme, né, de psicanálise. Ah, a psicanálise fica lá falando de passado. Mas foi quando isso tudo foi gerado. Depois, essa pessoa vai crescendo e aí tem todos os fatores culturais, as experiências dela que vão reforçar essas coisas, né? Ou vão dissipar. Então, a gente está falando de construção de autoestima. Pensa, aquela criança lá já ficou ferida, né? Tem as feridas emocionais, que você também já pontuou, a humilhação, o abandono, né? Traição, a rejeição. Então, ela já tem aquela feridinha. Aí acontece lá na adolescência, um namoradinho, e a pessoa se sente rejeitada. Opa, aí na vida adulta acontece outra situação. O que eu falo da psicanálise? A gente olha para esse passado para poder mudar o comportamento no presente. Por quê? 90% dos nossos comportamentos são inconscientes. Ou seja, por que eu faço o que eu faço? Por que eu não faço o que eu não faço? Às vezes a gente não sabe responder. Então, quando a gente olha para isso, quando a gente mergulha nesse autoconhecimento, é justamente para resgatar, para limpar, dissipar, para mudar no presente. Não é para ficar preso lá atrás. Uhum. Não é para ficar falando mal da mãe, né? Fala assim, psicanálise é só para ir lá ficar falando mal da mãe, né? Tudo é culpa da mãe. Culpa da mãe, é culpa do pai. E aqui, abre aspas, foi bom você trazer isso. Por quê? Por esses dias eu vi uma postagem séria, que pegaram um texto de um professor, inclusive meu, que ele não estava falando isso. E a pessoa postou e falou assim, ó, quem vai no passado para falar é o diabo que fica te acusando. Gente, presta atenção. A gente usa a ferramenta, enquanto a gente não tratar, o que a Paty está falando? No complexo do desenvolvimento infantil, ou no complexo do Édipo, ou na formação da personalidade e desenvolvimento, se isso não for bem formado, se o ambiente não estiver harmonioso, e dependendo da época, pode traumatizar a criança. Agora, como eu falei, o próprio pai ou o próprio tio pode trabalhar aquilo. Eu dei um exemplo da minha vida.
Eu não tô falando que meu pai... E hoje, quando eu olho pro passado, eu não olho para acusar o meu pai. Quando eu começo a ter Peraí, por que eu tô agindo assim? Por qual motivo? Aí eu começo a lembrar. É sempre um passo atrás pra gente dar 7 para frente. Então, como que eu reconheço? Só para você que está assistindo. Como que eu reconheço, Paty? Quando eu vejo adultos, corpo de adulto, mente de adulto, às vezes a mulher é linda, um homem, um cara bonito, mas com atitude de crianças. Com atitude de infantis. Por exemplo, eu tenho uma dependência muito grande ou neurótica de aprovação, de validação e outros vários exemplos capaz de estar trazendo é sensacional. Então, o psicanalista, ele vai na raiz da causa e para ir na raiz tem uma memória. Eu tenho 40 anos, a minha vida não começou agora. Então eu tenho toda uma bagagem de história. Não é demonizar, pelo contrário, é integrar o passado para que a gente possa entender. Exatamente. Não tem nada disso. É pelo contrário. Até porque a gente trabalha... O que até mais porque, a gente trabalha é Alex, perdão, né, Paty? exatamente. E outra coisa, pai e mãe erram, porque todos nós erramos, somos humanos, somos imperfeitos, mas a gente também erra. Eu falo isso porque eu sou mãe. A gente erra tentando acertar. Filho, ninguém tem... A vida não tem uma receita, né? Não é uma receita de bolo. Filho não vem com manual. E outra coisa, a gente só pode oferecer aquilo que a gente tem. Lembra quando a gente falou lá no começo do podcast sobre amor? Como que eu vou... se eu não me amo, como que eu vou amar o outro? E os nossos pais também, o que eles receberam dos pais deles, dos avós, dos antepassados? Porque a gente só pode oferecer o que tem. Se eu entendo que amor é assim, eu vou passar isso para frente. Né? Às vezes de uma maneira equivocada, mas não é para a gente ir lá e acusar esses pais. Não, mas a gente precisa entender justamente para amadurecer, para ressignificar. O que é ressignificar? Dar um novo sentido para aquilo que aconteceu. Né? Porque todo mundo erra. E acontece, é isso. É a vida acontecendo. Legal que os pais, né, os parentes, né, em lato senso, eles podem ser tanto agentes traumatizadores quanto... os médicos, né? Os agentes que impedem que desenvolva ou aflore um trauma, né? Como o exemplo do Alex, né? Mas, assim, infelizmente, as famílias hoje em dia não são plenamente estruturadas, né? E aí, infelizmente, né? Às vezes a criança já tem um lar muito... muito conflituoso. E aí, muita às confusão. vezes, tem uma certa fertilidade naquele solo para desenvolver inúmeros traumas, né? Não somente em casa, mas às vezes o cotidiano também, a escola, e, enfim, os ambientes de realidade da pessoa às vezes é muito complicado. E aí a pessoa acaba desenvolvendo inúmeros traumas, né? Aí o pessoal que está assistindo fala, mas com base em que vocês estão falando assim? Na neurociência. A neurociência, presta atenção nesse dado, a neurociência já comprova, já está batido. Com 5 meses de gestação, o bebê, o feto ali, ele já consegue sentir o que está acontecendo no ambiente. Então, se uma mãe tem um filho e não quer ter, e começa a proferir palavras, a criança está sentindo ali já. Com 5 meses, não sou eu que estou falando, a neurociência, joga aí, vai, pode buscar. Então, não é o psicanalista que está falando, não é o terapeuta que trabalha com reprogramação emocional, não, é a própria neurociência. A gente está baseado na ciência, então eu preciso entender. Para que a gente possa, ao invés de traumatizar, retraumatizar, ajudar. Né, Paty? Exatamente. Exatamente, é isso. Eu falo que quando a gente mergulha nesse autoconhecimento, não tem certo e errado. Não é para achar um culpado, né? Tipo, a culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser. Mas é justamente para falar assim, vamos entender isso aqui? Porque essa é a sua vida, essa é a sua história e não tem julgamento. Então a gente vai olhar para essa história como um quebra-cabeça. Será que isso aqui, esse comportamento tem a ver com isso aqui que aconteceu? Sim. E é justamente para seguir, para perdoar, para limpar, para a gente poder ter uma vida melhor, né? Uma vida de paz, de tranquilidade. Acho que é isso que todo mundo busca. Uma vida mais leve, né, Paty? Pode ser mais leve, não pode? A vida pode ser mais leve, né? Nessa correria que a gente... Nós vivemos numa sociedade altamente acelerada. Para você falar para uma pessoa parar, por exemplo, não, vamos parar para fazer terapia. Terapia? Terapia é coisa de doido. Gente, doido é quem não faz terapia hoje. Ou vai ficar. Eu conversei com...
E esse termo é um termo até ofensivo para as pessoas. Esse termo doido é um termo já tão ofensivo para alguém, né? E na terapia não é só para tratar transtorno, não, gente. Terapia você vai se conhecer, vai ter autoconhecimento, autodesenvolvimento. É para tudo isso, para ter paz. Você vai aprender ferramentas ali para lidar com o dia a dia. Então, vai muito além do que aquilo que a gente pode pensar ou imaginar aí. Com certeza. E aí a gente está falando da psicofobia, né? Terapia é coisa de doido, terapia é coisa de gente rica, terapia é coisa de gente que não tem o que fazer, minha terapia é comprar, minha terapia é viajar. Não. Minha terapia não é terapia, é terapia. Terapia no jiu-jitsu. Gente, terapia na academia. Eu defendo que deveria existir bolsa terapia. Eu acho que terapia não é porque a gente precisa. Terapia é porque a gente merece. Essa correria do dia a dia, quem consegue parar 1 hora, 1h30 por semana ou a cada 15 dias para você olhar para sua vida e para sua história? Como que faz isso? A gente está sempre correndo, eu não sei nem para que a gente corre tanto, né? Então, terapia é vida. Terapia é aquele momento de você falar assim, deixa eu entender isso aqui. E a partir disso, a gente consegue fazer escolhas mais conscientes, a gente consegue se relacionar melhor com as pessoas, a gente consegue ser mais leve, né? Porque a gente consegue entender o rolê que está passando na nossa cabeça. Sei. E seguir. Então, eu acho que terapia é vida. Por isso que, ó, de novo, tá? Sextou com terapia, sábado, domingo. Segundou. segundou. Inclusive, é interessantíssimo dias. isso que você falou, Paty. Se eu não tenho essa autoestima formada, se eu não sei quem eu sou, inclusive, João, eu vou comprar essas ideias aí. O mundo da internet, esse mundo dessa correria que eu tenho que fazer, não posso parar nunca. Então, até isso, se eu não sou bem definido, tudo que aparece lá naquela caixinha, e não estou falando mal, tá? A gente não fala mal de indivíduo, a gente está falando do sistema. O que acontece? Tudo que aparece lá como anúncio, não é isso, todo dia tem uma nova tendência. Eu vou comprar, porque eu não sei quem eu sou. Então, assim, se eu compro tudo isso, no final da minha vida, eu vou olhar para trás e eu vou perguntar quem viveu. Foi o Alex ou eu fui pelo inconsciente coletivo? Aí, esse canal é importante. Fui ali no inconsciente, ali na manada, fui indo, fui embora, nunca parei. Peraí, por que eu tô fazendo isso? Para que eu vou no cinema assistir isso? Será que isso vai ser bom para mim? Eu tô indo porque todo mundo tá indo? Eu quero ir, eu quero descansar, eu quero de fato ir nesse rolê, ou tô indo porque as pessoas estão indo e eu tô querendo agradar todo mundo? Isso que a Paty falou. Eu não tenho minha autoestima formada e eu não sei falar não. Então eu preciso refletir sobre isso. E é muito importante. É um assunto sensacional, né, Paty? Pra gente ir falando. Inclusive, o Christopher Lasch, um grande antropólogo, ele dá um conceito. A energia psíquica que eu deposito em mim, no meu eu. Só que ele fala que isso é narcisismo, cara. Então, quando eu falei isso no podcast, você lembra, João? Que as pessoas ficaram loucas. Eu falei, eu tenho embasamento. Eu não estou falando de transtorno narcísico. Eu estou falando que o narcisismo tem a sua parte boa. Eu dei o exemplo. Na sexta-feira, acabei de atender mensagem automática. Por quê? Agora me desculpa, Paty, João. Agora o Alex descansando, se recolhendo para segunda-feira se está bem. Então, de certa maneira, quando o Christopher fala, e também o grande doutor e professor Pedro De Santin, uma autoridade em psicanálise também no Brasil, ele fala a mesma coisa, o mesmo conceito. Porque sempre que a gente pensa em transtorno narcísico, a gente pensa na relação abusiva, mas um leve narcisismo não leva ninguém... É bom. Por quê? Isso é autoestima, isso é amor próprio. Peraí, sexta-feira, parei, vou descansar, porque segunda-feira a minha mente precisa estar bem para atender. Então, é isso que o Christopher fala. E quando eu li, caiu um caldeirão, assim, né? Porque às vezes a gente fica falando só de narcisismo, relacionamento abusivo, um monte de gente falando aí na internet, falando. Então é muito falado, mas é pouco compreendido. É quase a mesma coisa da autoestima. Quando a gente fala assim, autoestima. Mas quando a gente entra realmente no conceito, a gente vai ver que vai muito além, né? Vamos lá no pai da psicanálise, Freud falava do narcisismo primário e secundário. Sensacional. Né? Então, quando que isso pode ser prejudicial? Primeiro é o eu, enquanto indivíduo, preciso dessas necessidades. Inclusive, a criança precisa desse precisa ser precisa cuidada, dessa validação. Né? Exatamente. Né? No começo. Inclusive, eu queria jogar agora para a doutora. A gente falou bastante dos malefícios da gente não ter uma boa autoestima. E quais seriam as consequências de uma boa autoestima formada? Ou em desenvolvimento, né?
eu vejo muitas pessoas, né, comentando antes da doutora responder, que fazer terapia, ou você se autoconhecer, ter um conhecimento de si próprio bem desenvolvido, ter uma autoestima boa, é coisa para quem, assim, já tem faz pouca coisa, pouco ocupado, ou já ganhou na vida, né, vamos botar assim. E aí vai lá fazer terapia porque não tem nada pra fazer. E aí vai ouvir um monte de bobagem, né, conversar com a pessoa e viajar na maionese em vários outros assuntos, mas a realidade não é essa, né? E aí, uma dica que, inclusive, a doutora até falou que poderia ter bolsa terapia, e é realmente um negócio a se pensar, porque realmente a sociedade está indo de mal a pior só pelo fato de não se conhecer e ter uma boa autoestima. Então, quais são as consequências positivas da autoestima? Vamos só, João... Antes dela responder essa pergunta. Não te interrompendo, porque é a cereja do bolo. Ela vai responder isso no final. Entendi. A pergunta seria como melhorar a autoestima e como fica bom. Mas fica aí presente, curte, comenta, compartilha, porque essa é a cereja do bolo. Verdade, Primeiro, a gente precisa identificar o seguinte, João. Quais comportamentos, Paty, estão ligados a essa baixa autoestima? Para a pessoa se identificar primeiro. Maravilha. Primeiro eu preciso entender a baixa autoestima. Se eu tenho ou não. Se eu Maravilha. tenho, né? Vamos jogar para o comportamento. Sabe por quê? Quando você vai fazer uma palestra de autoestima, primeira coisa, não tem problema nenhum com autoestima, né? Aí vem a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. E ainda complementa. Tô bem, né, João? Não, e ainda complementa assim. E você que lute. Né? Então, quando a gente fala assim, autoestima, não tem problema nenhum com autoestima. Mas vamos falar um pouquinho dos comportamentos? Vamos. Algumas frases assim, porque quando chega nessas frases, aí as pessoas começam a se identificar. Então, vamos lá. Separei umas frases aqui, a gente pode ir comentando sobre elas. Primeiro, dificuldade de dizer não e impor limite. Por que a dificuldade de dizer não está relacionada à autoestima baixa? Quem quer falar? Falei, João. A pessoa que aceita tudo, né? É como o Alex falou, é um ser humano que é uma cidade que se assemelha a uma cidade que não tem muros, né? Então, isso é um reflexo da autoestima baixa, porque para ter presença da pessoa, aceitação da pessoa, às vezes uma recompensa da pessoa estar ali perto, ele não pode dizer não. Ele é quase um escravo da pessoa, né? Escravo que não diz não. E não é nem da pessoa, é de todo mundo, né? Porque assim, aí a gente vai numa camada mais profunda. Quando a gente fala de voltar lá atrás, porque o que está por baixo disso? A pessoa ela só quer ser reconhecida, ela só quer ser validada, ela quer ser aceita. Pertencer. Ela quer pertencer. Então, se eu tenho dificuldade de dizer não, eu vou falar assim, Alex, a gente já é amigo, né? Dá pra você me emprestar seu cartão de crédito? Aí o Alex fala assim, poxa, mas eu não acho legal emprestar cartão de crédito e tal. Mas será que ela vai ficar chateada? É a primeira coisa. João, empresta a chave do seu carro aí pra eu ir ali. Vai que o João super tem o maior cuidado com o carro, não gosta que ninguém pegue o carro dele, mas fica, poxa, será que ela vai ficar chateada se eu não emprestar? Mas eu não quero emprestar. Aí a gente acaba se negligenciando por não ter força de dizer não. Então a gente precisa, a pessoa quando está com a autoestima saudável, elevada, ela vai saber quem merece o sim e quem merece o não. Uhum. Porque se eu não souber isso, de que vale o meu sim? E quem merece o sim? Quem mais merece o sim? Eu. Vai emprestar o cartão de crédito? Tem uma frase... Não, eu cheque sem fundo eu vou emprestar. Eu tenho uma reflexão nos meus treinamentos que eu falo bastante. Eu falo, quem fala sim para todo mundo o tempo inteiro, está falando não para si próprio o tempo inteiro também. Então, se eu não sei falar não, eu tenho um problema na raiz, eu tô com um problema de baixa autoestima e eu preciso rever isso. Porque se eu falo sim para todo mundo, eu nunca vou me agradar, Paty. Normalmente nós chamamos de pessoas, aquelas pessoas agradadoras, a gente chama, né? Tem um termo agradadoras, ou aquela pessoa que tem ouvido apelo. Lembra da teoria do Chus Van Tur? Tudo que a pessoa fala, ela quer agradar, ela não sabe falar não, então eu preciso aprender a falar não. Então, tem dificuldade de falar não? Faz terapia. E aí a pessoa fica cansada, esgotada, ela não tem tempo para cuidar das demandas dela, porque ela está sempre ocupada fazendo coisas para os outros. Paty, já percebeu isso? E tem gente que gosta, parece. Já percebeu? Tem gente que não gosta de... Não, assim, eu vou falar sim para tudo porque eu não quero parar. Eu quero ser o fazedor. Tem muita gente assim na clínica, é uma falsa paciente. sensação também de se sentir útil, né? E de produzir. Então, assim, eu me sinto reconhecida, mas
a gente realmente precisa olhar para esse comportamento. Porque se esse comportamento, se você não sabe falar, não, atenção, atenção, daqui a pouco a gente vai dar, vamos passar os contatos aqui da doutora Paty, os nossos também. Então, eu preciso aprender a dizer não. E no começo, se você não sabe, vai doer, de fato. Mas é melhor doer agora e você aprender com isso, né, Paty? E depois avançar. Pode prosseguir, Paty, vamos lá. Quer ver um outro comportamento que as pessoas perguntam muito? Fala assim, mas e aquela pessoa que tem complexo de superioridade? Aquela pessoa arrogante, o famoso se acha. Às vezes Isso é o mais quê? fraco. É excesso de autoestima? A pessoa se acha, ela tem autoestima elevada demais. E aí, não existe autoestima elevada demais, né? Porque a pessoa que tem autoestima elevada demais, ela não faz isso. Na verdade, esse também é um comportamento de quem tem baixa autoestima. Perfeito. Então, eu preciso diminuir o outro para que eu me sinta grande. Então, é aquela pessoa que está sempre criticando, que está diminuindo. Então, não é, na verdade, ela não tem um complexo de superioridade, ela tem um complexo de inferioridade, mas ela mascara isso. Aquela velha dinâmica, né? Quem é, ou se a pessoa realmente não precisa ficar se afirmando. Mais ou menos isso, né, Paty? Porque se a pessoa ficar se afirmando muito, eu sou, a gente como terapeuta já dá um passo para, opa, já liga um sinal ali vermelho, tem alguma coisa aí. Por que tá querendo se afirmar tanto? Porque é aquela ideia, tem uma frase, uma vez conversando, um amigo meu falou, cara, já percebeu, quem é humilde não fala que é humilde? As ações dela já falam por si. Então não preciso ficar me afirmando, eu sou um bom terapeuta, eu sou não sei o quê, eu sou isso. Então essa, eu acho que é uma cereja aí, ó. Curte, comenta e compartilha. Só essa dica aí, meu amigo. Essa é terapia uma pegadinha de graça. Uma pegadinha, né? Investida aí que a Paty trouxe. Perfeito, Paty. Pode prosseguir. Vamos lá, mais um comportamento. Preocupação excessiva com a opinião alheia. Isso pega, hein? Isso pega no consultório, hein? Por que pega tá demais. ligado, né, gente? Quase com todo a mundo tem isso autoestima daí, baixa. né? Sim, porque a pessoa começa a desenvolver um medo do julgamento, né? Como que o outro me vê? Será que eu vou ser aprovado? Pô, eu queria ser aprovado, né? Pelo fulano, pelo ciclano, por todo mundo que tá ao meu redor. E até a timidez também. A gente fala assim, eu sou tímido e tal. Mas se a gente for olhar direitinho a diferença da timidez e da introversão, a gente vai ver que o tímido não é aquela dificuldade de se expressar. Na verdade, ele tem um medo de julgamento. Ele tem medo de errar. Ele tem medo de se expor por isso. É interessante, tem gente que não é tímido, sempre foi falador, sempre foi fazedor, né? Vamos botar essas palavras. Quando era mais novo, do nada, no momento da adolescência, o cara começa a ficar quieto. Fica quietinho, não fala nada. Aí o pessoal acha até que ele é introvertido, mas não é. Às vezes ele literalmente se enclausurou numa bolha ali, falando, eu não quero ser... Eu quero ser aprovado por todo mundo, então eu fico quieto. Não, mas o introvertido, ele não tem problema de se expressar, sabe? Isso, aí parece, né? Soa, ele, assim, ele sabe falar, ele pode falar, mas ele né? prefere não falar. Isso Agora, aí. o tímido, não. O tímido, Isso aí. o que pega é esse medo do julgamento. Isso Então, aí. a gente precisa trabalhar. Eu tenho uma amiga nutricionista que ela fala assim, o 6 é um novo 10. E eu adoro essa frase dela, porque não é para passar pano, para fazer um negócio meia boca, mas é assim, se hoje eu posso te dar o 6, eu vou fazer o 6 muito bem feito, mas é isso que eu posso te entregar. Se amanhã for melhor, eu posso te entregar o 10. Entende? Mas assim, é fazer aquilo que é possível hoje. E quando a gente tem essa sensação de que eu fiz o melhor que eu podia, a gente, sabe aquela sensação assim do dever cumprido? Eu fiz o meu melhor. Sim. Se o melhor não foi suficiente, paciência. E é interessante porque essa teoria de introvertido e extrovertido é do gênio Jung, né? Dentro da sua, se você pegar o livro dele dos 6 tipos psicológicos, você vai encontrar essa teoria. Eu sou introvertido e não sou tímido, cara. Eu sou altamente introvertido. Pode parecer que não, mas o João sabe que eu sou muito introvertido. Muito. E eu posso te afirmar, aqui eu posso falar com autoridade de uma pessoa introvertida que morria de medo de falar em público. Eu tinha fobia de falar em público. Só que eu não tinha fobia de falar em público. E você não tem medo de falar em público. Você tem medo do julgamento das pessoas. O teu medo ou a tua vontade, a tua preocupação é de não ser aprovado. Por isso que você não fala em público. Por isso que você tem medo de... Aí você não faz uma apresentação no trabalho e quer ter uma promoção. Mas isso tem uma raiz. E eu enxerguei a minha raiz lá atrás. Porque quando eu formei, eu falei, opa, tá caindo aí, mas tá tudo bem. Quem sabe fazer ao vivo.
Quando lá na minha formação, eu passei por mais de 20 sessões. Nós fazemos terapia. O terapeuta que não faz terapia fica com o pé atrás, porque ele precisa trabalhar as sombras dele também. Corre que é cilada, Bino. Corre que é lasca, como diz o outro. Então, assim, a pessoa não tem medo de falar, chegar aqui e falar. É isso que a Paty falou. Ela quer falar e quer ser aprovada. E tem medo daquilo que as pessoas vão falar. É isso aí. Então tem uma frase que eu gosto muito. Uma vez eu estava no podcast e o pessoal da igreja me chamou. Eu falei, cara, vocês são cristãos, né? Então, anota isso aí. Eu prefiro ser julgado por aquilo que, pelo meu propósito, aquilo que Deus me chamou para fazer, missão, né? do que ser criticado por não fazer nada. Pode me falar, pode falar mal. Eu tô diante daquilo que eu tô na terra, eu sei o que eu tô fazendo. A minha profissão é ser terapeuta, é ajudar pessoas, é gravar vídeo. Criticar, as pessoas sempre vão criticar, não tem jeito. Então, assim, sabe o que eu fiz? Você é 100% imune, Alex? Claro que não, a gente é ser humano. Mas a gente vai aprendendo, né? A lidar. Exatamente. Porque um líder, ele critica no secreto. Um líder, ele critica no secreto. E te elogia na frente de todo mundo. Um bom líder. Pode falar. Alex e João, uma outra coisa. A gente está falando de pessoas que criticam. E aí, é uma outra característica também de quem tem uma autoestima rebaixada. Porque, assim, aquela pessoa, tanto a que tem medo de crítica, e por que é legal esse caminho, esse mergulho no autoconhecimento? Porque a gente começa a descobrir tanta coisa, tanto a pessoa que tem medo de ser criticado, quanto aquele que critica. A gente fala muito da projeção, né? Então, aquilo que eu vejo de bom no outro, eu também tenho. Os outros são um espelho. E aquilo que eu falo mal do outro, aquilo que eu critico no outro, é porque eu também tenho, mas eu não consigo enxergar. Então é muito mais fácil a gente botar o dedo no outro, né? A gente falar do outro, porque a gente não consegue enxergar isso na gente mesmo. Então é aquela frase do Freud, assim, quando Pedro me diz sobre Paulo, eu sei muito mais do Pedro do que de Paulo. Freud era Freud mesmo, né, bicho? Né? Freud, então, né? assim, eu sei muito mais de quem tá falando. Freud era Freud, né? Vamos falar a verdade. E sem neurociência, sem ciência. Então, antes de criticar o cara, Freud, os caras não tinham nada para segurar e criaram uma teoria. E hoje a gente tem neurociência, antigamente não tinha. Os caras não tinham nada. Então, que coisa fantástica. Né? E quando a gente aprende que todo julgamento, na verdade, é uma confissão, você fica mais tranquilo. Porque assim, a pessoa tá falando isso de mim, na verdade, ela tá falando dela mesma. E aí você vai se blindando. Aí chega lá na sua pergunta. Porque assim, você tá falando isso, aí eu vou passar um filtro. Isso faz sentido? O que o João me falou faz sentido? Faz, beleza. Então eu vou olhar para esse comportamento. Agora, se não fizer sentido para mim aquilo, cara... Fica com o seu, que eu fico com o que é meu, né? Mas tem um ponto que é assim, uma frase que eu sempre falo assim, bateu, doeu, toma que é teu. Se a pessoa falou um negócio, se doeu, rapaz, pode olhar. Leva para terapia, vai discutir que tem alguma coisa ali no comportamento, ou que você não está enxergando, ou que seja para passar essa peneira, para passar esse filtro, para entender. Sabe? Galera, você que está assistindo, você já viu que o assunto não vai acabar aqui hoje. Vai dar uns 3 podcasts. Se você gostou desse podcast, você vai fazer o seguinte. Você vai comentar aqui, eu quero a parte 2 desse podcast. Parte 2, escreve aqui abaixo. Porque a gente vai fazer eu vou trazer a parte de novo e a gente vai fazer a parte 2. Você já viu que é conteúdo... até amanhã de manhã. A gente pode falar da linguagem do amor. Não, tem muita coisa. Mas comenta a sua experiência aí também. Comenta a sua experiência. Se você já teve alguma experiência dessa, conta pra gente. Só pra gente não perder também, pra você passar seus contatos, pra gente... Como melhorar a autoestima, Paty? Isso porque a gente falou só de uns 4, 5 comportamentos, né? Então, se falasse tudo aqui, vai dar tempo. Agora a gente já vai pular pro próximo assunto, né? Só que é o seguinte, tem muita coisa para falar aqui. Se você gostou, você vai escrever aqui, parte 2. Aí a parte vai voltar e a gente vai terminar isso aqui, porque tem muita coisa para falar. Só que como a gente fala sempre em 1 hora, não acabou ainda não. Fica aí que tem a cereja que o João perguntou. Como melhorar a autoestima, Paty? Alex, antes de entrar no como melhorar a autoestima, vamos só, gente, tocar a campainha e sair correndo? Vamos deixar um último comportamento no ar? Pode. Pra galera? Fala, fica à vontade. Ciúme. Pronto, falei e corri.
Ciúme. Falei e corri. Por que que o ciúme tá ligado à baixa autoestima? Quem chegar e falar assim, ciúme é demonstração de amor. Nunca será, né? Inclusive, vamos ali no consultório, vamos. Inclusive, Toma que é teu. Na próxima aula da mentoria, na terça-feira, às 7h30, irei falar sobre a neurociência do ciúme. Vai estar aqui abaixo o link. Você quer integrar essa comunidade, clica aí, vem com a gente. Então a gente vai deixar essa resposta para você entrar na mentoria e participar dessa aula. Terçou com terapia. Terçou, justamente. Exato. Mas, quer tocar mais alguma coisa, Paty, aqui? No comportamento? Agora, vamos deixar a cereja pro bolo aqui. Não vamos falar, não vou entregar o jogo todo hoje, não. Você vai curtir, vai escrever aí, vai ter o parte 2. E como melhorar essa autoestima, Paty? Primeira coisa, autoconhecimento. Né? Eu preciso, diante de tudo que a gente colocou aqui, eu preciso entender quem eu sou, meus pontos fortes, minhas sombras, meus pontos de melhoria, né? Autocompaixão. Por quê? A autoestima não é todo dia que a gente está ali bem, se sentindo bem. Né? Não é. Tem dia que a gente está numa baixa, tem dia que a gente não está se achando bem. E aí, porque assim, é muito fácil eu me sentir bem, eu ter autoestima, quando eu estou me sentindo bem. Mas quando eu não estou me sentindo bem, o que eu faço? Como que eu lido com isso? Aí que vai entrar a autocompaixão, né? Com a capacidade de ser gentil com a gente mesmo. Porque se um amigo chega para você, João, e fala assim, João, tô passando por uma situação, não tô legal, como que você vai tratar esse amigo? Como que você vai fazer com ele? Muito provavelmente, João, te conhecendo, você vai acolher, você vai amparar, você vai ouvir. Mas muitas vezes, a gente não faz isso com a gente mesmo. A gente fica se culpando, a gente se coloca mais para baixo ainda, né? Então, a gente precisa trabalhar exatamente essa autocompaixão. E o autocuidado também, que aí sim vai entrar o faço atividade, vou viajar. Isso aí. Mas isso não é terapia. Mas vai influenciar na autoestima. Faz claro parte que do vai. processo terapêutico. Aí que vai entrar a beleza, me sentir bem, me sentir bonita. Claro que é um pilar da autoestima, mas não é tudo, né? É consequência de várias atitudes. Exatamente. Né? Aí você sai do ciclo de improdutividade e começa a ir pro ciclo de produtividade. Mas primeiro, a raiz disso tudo você tem que se conhecer. Entendeu? Por isso que é tão importante esse tema. Por isso que é tão relevante. Exatamente. E aí a gente pode se conhecer sozinho? Pode. Mas qual é o caminho que pode nos ajudar mais? Tá aqui. Terapia. Aí. Terapia é vida, gente. Eu tô falando. Terapia é um presente. Terapia é uma... como você falou, são ferramentas ali, né? Exercício físico, alimentação, você ir à praia, mas não é terapia. Fantástico. Isso aí, terapia é vida, é isso mesmo. Tem... essa ideia de autoanálise é muito complexo, muito complicado. Busca um profissional. Mas, Paty, pode prosseguir. Como melhorar aí? O que mais que a gente pode fazer terapia, ou dizer? Né? Terapia, pronto, acabou. Tchau, gente. Foi bom estar com vocês. Não, é interessante porque tem muitas respostas que são muito particulares, né? A gente consegue traçar várias linhas gerais, né? O problema é que... Não, uma coisa vai puxando a outra. Uma outra coisa que eu acho assim, que também é um fio condutor, o diálogo interno. É isso aí. Qual é a história que eu tô contando para mim mesma? Muito bom. Né? Porque a gente vai percebendo qual a história que eu tô contando da minha vida. Porque se eu sou o autor da minha vida, a autora da minha vida, o que eu tô contando? Aí você vai percebendo nos discursos, né? Tem gente que tá ali só, ó céu, ó mundo, ó vida, olha o que fizeram comigo, coitado de mim. E aí, exatamente, aí a gente vai entrando numa postura de vitimismo, né? De se achar incapaz de mudar. Mas, assim, você não é o problema, você é a solução. Sensacional, então, fantástico, a gente precisa né? trabalhar muito esse diálogo, porque ele é automático, né? Ele vai vindo e a gente não questiona. E aqui talvez seja muito importante, eu faço muito isso em muitos casos no consultório, eu posso recontar a sua história? O paciente começa a contar, você me permite recontar a tua história? Eu reconto a história com outra visão. Então talvez seja importante você recontar essa história para você ter, por isso que a terapia é tão importante. Você vai ter um olhar profissional que vai recontar aquilo que você está vendo. E quando você começa a recontar, a pessoa faz assim, ó.
Eu nunca pensei lá, tipo assim, rapaz, é isso mesmo. É. Você reconta com outra visão, é como um observador, você é o terapeuta, você é o terceiro ali. Peraí, você tô vendo a história. Tá vendo a sua É situação outra de E fora. perspectiva. né? É outra perspectiva. E a pessoa vai cair num monte de ficha, como diz o outro, né? Vai cair igual o orelhão. Ela Aham. acorda. Ela começa, é isso mesmo, peraí, eu tava... E aí a gente pega um fato. Se a gente pegar aqui um fato, o fato é o fato. Ele não muda. Mas a interpretação que cada um de nós vai dar para esse fato é que vai gerar o sentimento. Então, o Sim. João vai interpretar conforme a lente dele, Alex vai interpretar conforme a lente dele, e eu vou interpretar, muito provavelmente, de outra forma também. Então, é isso que é análise, né? A gente olhar por outra perspectiva. Sair da ilha Perfeito. para ver a ilha, né? Fica mais fácil. Sensacional. E Outro aqui, Paty, ponto. outro ponto aí, pode ir. Comparação, né, gente? Em tempos de redes sociais, Se você não falasse, eu acho se você não que- falasse, eu ia falar esse aqui. Que esse aqui, então fica à vontade. pra mim, não, porque eu ia pedir pra você falar, na verdade. Eu ia pedir pra você falar. É, só pra gente. Eu não vou deixar a Paty falar tudo, porque você vai escreve parte 2 aí, que tem coisa aberta que ela escreveu, mas vai ficar pra parte 2 se os aquelas pessoas que estão nos assistindo escreverem aqui, eu quero a parte 2. Então não vai ter. Então, assim, Paty, se comparar aqui, por favor, comente, porque eu acho muito Algo muito importante. presente. Muito presente. Algo muito atualmente, presente e é algo que, assim, a gente vê isso em todas as faixas etárias. Gente, por que as redes sociais, assim, minha primeira formação é comunicação, então eu sempre acho assim, algo não é nem bom nem ruim, é uma ferramenta. A gente não Depende do uso que a gente faz dela. A gente não dela, tá demonizando, né? né? A gente tá uma análise ambivalente. O que Exatamente. é bom e o que é ruim. Mas por que o Instagram, em determinado momento, tirou o número de curtidas? Sim. A gente está passando por um momento que os adolescentes de 10, 11 anos estão pedindo para fazer cirurgia plástica para ficar parecido com os filtros. Quem é a vida, sabe? Como que a pessoa apresenta a vida nas redes sociais? Será que é uma vida real? A gente sabe que aquilo ali, se você tirou 100 fotos, qual que você vai postar? A que você ficou melhor, né? E aí, quem vê de fora, e às vezes não tem essa maturidade, ou dependendo da idade, porque a questão de maturidade também é outro ponto, né? Não necessariamente tem a ver com idade. Não sabe lidar com aquilo, vai achando que aquilo é perfeito, que a pessoa tem uma vida perfeita, e começa a questionar a própria vida. Então, comparação é um grande vilão. Não dá pra gente se comparar. A gente precisa aprender a olhar pra gente, a viver o momento, a olhar pra nossa vida, sem olhar para a grama do vizinho. Nós precisamos respeitar nossas histórias, João. Eu preciso respeitar a minha história e entender que ela é sagrada. E quando eu começo a comparar a minha história com uma história de um fulano que eu não sei nem se aquilo é verdade ou não, e não vou entrar no julgamento, eu tô tendo um ato covarde comigo, com a minha história, que tem dores, que tem vitórias, que tem derrotas, que tem uma formação, que teve uma dificuldade. Não dá para ter receita para bolo. A vida não é uma receita para bolo. Então a gente vê na internet, Paty, um mundo ideal. E esse mundo ideal, nós falamos aqui sobre, quando a gente conversou sobre vício tecnológico, tem gerado um boom dopaminérgico tão grande, maior na vida das pessoas, que a pessoa não quer vir para o mundo real. E é por isso que ela não sai da internet, porque a internet torna-se mais atrativa aquela vida que é ideal, mas não real, do que a sua própria vida. Por isso que a pessoa não sai da internet. Aí ela fica assim, ó, como fosse ela é a internet só. Aqui, ó, vocês são um só. Aí quer dizer, aquela vida ideal que não existe, aquela vida perfeita que ninguém tem. Se você tiver, você me passa, me ensina, porque eu não conheço ninguém, nem eu. Então eu começo a viver a vida de outro, Paty. Eu não vivo a minha. Aí eu tô, por exemplo, em casa vendo um filme com minha família, aí eu vou lá, abro o Instagram, a pessoa tira uma foto que de repente é um TBT, que ela tá na praia, nem tá na praia hoje, eu podia estar na praia. Eu poderia. Aí começam os poderias, os deverias da vida, que vai destruindo a autoestima da pessoa também. Ou você vai causando frustração, pô, minha vida, né? Minha vida não é tão boa, minha vida... Eu tinha que estar em tal condição, status social, financeira elevado, mas eu tô embaixo ainda. Ou algo que acontece muito, João. Agora vocês podem até... eu só vou ser feliz
quando alcançar esse status. Então, Aham. quer dizer, você nunca vai ser feliz, porque Exatamente. esse status Almejado. ideal e almejado, e Freud fala muito de desejo, o ser humano, nós somos seres desejosos. Então, entre um desejo e o outro, eu nunca fico satisfeito, porque eu não consigo agradecer por aquilo que eu tenho. Então, eu preciso tomar muito cuidado com isso, Paty. Sim, eu só vou ser feliz concorda. quando, né? Aí de novo, se eu não tenho aquela certeza interna do meu valor, aí eu começo a colocar esse valor nas outras coisas. Por exemplo, nossa, eu só vou ser feliz quando eu entrar na faculdade, passar na faculdade. Aí você passa na faculdade. Nossa, mas eu só vou ser feliz quando eu me formar, quando eu conseguir meu primeiro emprego, meu primeiro concurso público. Ah, e você vai lá e consegue. Nossa, mas agora eu preciso do carro. Eu só vou ser feliz quando... E a gente vai colocando condições, Essa né? linha aí é igual o E aí você vai, horizonte, não, né? quando eu casar. Não, quando eu tiver filho. Isso Não, aí. quando eu... E aí e a vida tá acontecendo quando? É no hoje, né? A gente não é Isso aí. feliz nunca. Então a gente precisa aprender a viver um dia de cada vez. Isso aí. Olhar, sabe, momentos bons, momentos ruins. Não existe vida perfeita. A vida, ela é altos e baixos mesmo. Porque o dia que ela for uma linha reta, meu amor, é porque a máquina já desligou e não tem mais coração batendo. Perfeito. Não é Sensacional. isso? É isso aí. Mas, Paty, como eu quero que você volte, não quero que você fale tudo, eu sou um cara que eu gosto, aí já é marca, o marketing já. É o seguinte, Paty, se você pudesse dar... terapeuta não dá dica, mas a gente está num podcast para ajudar as pessoas que estão nos assistindo hoje. E já dando as suas considerações finais, falando aquilo que você quer falar, o que você falaria para essa pessoa, por exemplo, de importante? De tudo que você falou, ou até mesmo dentro do como melhorar, o que você daria dessa cereja pro bolo pra gente ir pro fechamento aí? Tá. Alex, você me permite deixar uma frase? Até duas. Porque você sabe que terapeuta não dá conselho. Sim. Eu falo... Brincadeira, gente. É piada de psicanalista, tá? Não, perfeito. Porque a gente fala assim... Terapeuta não dá a dica, gente né? Até falei. sempre sabe... Só a pessoa sabe o que é melhor para ela. Então, nosso papel é orientar, é mostrar, é ajudar. Mas a decisão final é sempre da pessoa. Só nós sabemos o que é melhor para a nossa vida. Então, eu queria encerrar com uma reflexão. Em cima disso que a gente conversou, né? Principalmente agora no final, eu até anotei aqui uma frase. Eu não sei quem é o autor. Se alguém souber, por favor, compartilhe aqui com a gente, para a gente poder dar os créditos. Eu sou o meu único obstáculo. Cada vez que eu me supero, é a mim que eu venço. Não nasci para ser mais, melhor, menos, nem pior do que ninguém, mas para vencer os meus limites. Não concorro em nada com ninguém. Eu sou o meu desafio. Isso aí. Eu acho Sensacional. que nós somos os heróis e nós somos os vilões da nossa história. Porque não tem ninguém que tenha o poder de nos prejudicar se a gente não permitir. Isso aí. Maravilhoso. Paty, doutora Patrícia agora. Agora ficou gente, sério o eu negócio. adorei estar aqui hoje. Patrícia. Paty, se alguém quiser, como que a pessoa faz para te achar? Instagram, suas redes, site, telefone, o que você quiser deixar, fala pra gente, por favor. Eu quero contratar a Paty, como que faz? Pode ser pelo Instagram, porque lá tem o meu telefone pessoal, faço questão de atender todo mundo que entra em contato comigo. E é mais fácil lá, por E lá. qual é o Instagram? Fala pra gente. Patrícia, _Rosário, Vai estar aqui _ abaixo, psicanalista. Vai ter aqui abaixo, tá? Pra você entrar em contato. Uma profissional, não precisa nem falar, né? Você percebeu no podcast, ok? Patrícia, Paty, obrigado. Assim, é a primeira de muitos, tá bom? Muito obrigado pela participação, obrigado pelo conteúdo, Isso aí. conteúdo grosso, bigode grosso, conteúdo profundo, como diz João, Foi, João né, gosta de falar. gente? Olha só, curte, comenta, compartilha no grupo da família, onde tem aquele monte de confusão. Joga no grupo da igreja, que dá confusão também. Joga no grupo do trabalho. Em vez de ficar semeando, joga lá coisa boa, tá bom? Comenta aqui, curte, compartilha, porque o bem não pode parar. Paty, obrigado.
Eu que agradeço, gente, a oportunidade de estar aqui com A porta vocês. está sempre aberta. Ó, a Tá, porta está conf- aberta. E vamos ter a parte 2, né, João? Vamos ter a parte 2 do Parte comportamento? 2 do comportamento. Tem que ter Isso muita só coisa de aqui. autoestima, né? Fora todos os outros, Fora todas isso. as abas do exatamente. navegador que a gente abriu aqui hoje. João, tamo junto. Se alguém Valeu. quiser se contratar como terapeuta, não tem como, né? Terapeuta, mas tá. Mas coach, você me diga, talvez. Então, João, muito obrigado aí. E você quer, se por acaso você não me conhece ainda, você pode... Vai estar aqui, tá, pessoal? Meu telefone, não vou repetir, vou falar só no Instagram, @alexximenes.psi e www.alexximenes.com.br. Vai estar aqui, clica, pergunta, faça terapia. Ah, não gostei porque você é homem muito alto. Eu indico a doutora Paty, tem amigas também terapeutas, mas faz terapia. Muito obrigado por você estar aqui conosco. Muito obrigado, Diego Alves, fotografia. Elisângela não está aqui, mas um abraço para Elisângela, digníssima esposa, sempre está aqui com a gente. Então, obrigado pela sua paciência e por você que ficou aqui. Então, até a próxima sexta-feira, meio-dia. Eu espero você aqui para que a gente possa falar sobre terapia, autodesenvolvimento, autoconhecimento, sempre com um profissional maravilhoso como a doutora Paty. Forte abraço, sua família brasileira. Valeu, pessoal. Tchau, gente.